No capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, os discípulos reunidos chegam para o Senhor e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Do versículo 9 até o versículo 13, Jesus começa a recitar a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor Jesus, ele começa esta oração enaltecendo, engrandecendo a pessoa bendita do Pai. E depois de enaltecer, ele faz, no meio dessa oração, ele faz menção de um pedido. Ele fala: dai-nos o pão de cada dia, cotidiano, que não nos deixe faltar. A oração bem é um momento de comunhão com Deus, um momento do diálogo do homem com o seu Deus, momento que você se expõe diante do Deus vivo em adoração. A oração ela começa com adoração, com exaltação, exaltando a pessoa bendita do Eterno, engrandecendo Ele, porque na verdade Ele é digno de que o engrandeçamos. Ele é digno de que o reconheçamos e o glorifiquemos. Então, quando você começa em uma oração, você tem que começar com adoração. E no meio dessa adoração, você apresenta as suas misérias, as suas necessidades, as suas aflições. E o final da oração é o momento de agradecimento. Ou seja, a oração é como se fosse uma redação. Você redigir uma redação, você começa com começo, meio e fim. Tem 3 partes. A oração não é diferente. Você começa adorando a Deus, engrandecendo a pessoa bendita do Deus vivo, digno de toda honra, glória e louvor e adoração. E o final da adoração, o meio da adoração, é o momento que você apresenta diante do Deus vivo, depois de estar aquebrantado, porque a própria palavra de Deus fala em Salmo 51, verso 17, ele diz que há um coração aquebrantado e contrito, Deus não resiste. Então é o momento de você se aquebrantar, reconhecendo que Deus, Ele é a única pessoa que te ouve, que não faz acepção de você, que não te exclui quando você chega na presença dEle. Ele não vira as costas quando você chega com o coração quebrantado e contrito. Pelo contrário, Ele te ouve. Mas tem outro fator necessário para que você entenda, é que quando você se achegar diante de Deus, expondo, engrandecendo e agradecendo, e enaltecendo e adorando o Senhor, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que é necessário que você creia de todo o seu coração, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e que se não vê. Então é necessário que você creia de todo o seu coração, para que o Deus vivo te responda ao teu clamor. Então a oração é, na verdade, um momento de adoração, de entrega. É o momento da sua comunhão com o Deus vivo, com o teu Deus, com o nosso Deus, com o Deus único. Neste momento que você se apresenta,
nesta oração, você também expõe a sua vida perante o Senhor. Ah, mas Deus não conhece tudo? Deus não é conhecedor de todas as coisas? Sim, mas Deus espera que nós nos apresentemos diante dele e exponhemos a nossa vida. Ao expormos a nossa vida perante o Senhor, como eu esteja conversando com meu amigo, e na conversa eu começo a expor também as minhas situações para essa pessoa. Deus é uma pessoa maravilhosa que te ouve. Além dele ser uma pessoa maravilhosa e digna de toda a confiabilidade, de toda a entrega, de toda a sua entrega, você tem que se entregar completamente. Ele é recompensador. Quando você investe tempo adorando, se apresentando diante do teu Criador, conversando com o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Glória. A Bíblia lhe chama Deus do Senhor da Glória. Glória. E aí, quando você se apresenta, crendo de todo o teu coração, o Senhor se agrada disso. E é isso que Deus requer do homem, que nós nos apresentamos diante dele, com o coração contrito e aquebrantado, ou seja, completamente devotado a ele, crendo de todo o nosso coração que ele vai te responder, vai te conceder a vitória que você almeja. Se vemos nos Salmos, os Salmos que eram cânticos dos degraus, esses cânticos de adoração ao Criador, ao Deus vivo, começa com exaltação. Pode ver os Salmos. Ele começa exaltando a pessoa bendita do Deus eterno, do Deus vivo. E é assim que começa a oração. O reconhecimento da soberania do Deus vivo, do Deus eterno. O reconhecimento de corpo, alma, espírito, mente e entendimento. Eu creio de todo o meu coração que eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, que tem o poder nos céus e na terra para resolver todo tipo de situação, todo tipo de problema que você tiver. Então, meu amigo, não te detenhas, esforça-te para fazer a tua adoração diária, contínua. O apóstolo Paulo, escrevendo nas cartas aos Tessalonicenses, ele fala que devamos orar continuamente, de manhã, tarde e noite, sem cessar, todo instante. Então, não tem aquele dizer, eu tenho que estar num lugar reservado para colocar o meu joelho no chão e buscar Deus. Se você vê o livro de Tessalonicenses, ele te recomenda você orar continuamente. Então nem sempre você vai estar de joelho, nem sempre você vai poder entrar no seu quarto, fechar a tua porta e clamar ao Deus vivo em secreto. Você pode clamar em espírito, sentado, deitado, em pé, aonde você estiver. Você vai clamar a Deus em espírito e Deus te responderá. Eu falo isso por testemunha viva, prova que aconteceu comigo. Aqui onde eu estou sentado, clamei a Deus, meu irmão, ele entrou em um lugar, em um hospital, em uma UTI, com um problema de saúde seríssimo, e eu clamei ao Senhor. Aqui onde eu estou, com lágrimas, com o coração contrito e aquebrantado, e o Deus vivo, eterno, todo-poderoso, pela sua bondade, pela sua compaixão e misericórdia, ouviu o meu clamor e atendeu o meu pedido e socorreu meu ente querido. Graças a Deus, meu ente querido, o Senhor lhe concedeu saúde, tem lhe concedido longos dias de vida para a glória do Senhor. Meu irmão, Deus requer de nós que nós
creiamos nele, que nós o confiemos no Senhor, que nós nos entreguemos a Ele, depositemos na sua mão as nossas necessidades, com o coração contrito e aquebrantado, e completamente confiante, com confiança, que o Deus eterno te responderá. E Ele responde sim. Eu sou testemunha disso. Deus te abençoe, meu querido. Medite nisso, nessa palavra de hoje, que Deus te concede por intermédio da minha boca. Vamos meditar junto, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus, o Evangelho de Jesus, no capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Esta oração começa enaltecendo e engrandecendo a pessoa bendita do Deus eterno vivo. E nesta oração, no meio, você vê o pedido de o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E no final, ele agradece. A oração é feita de adoração e agradecimento. Deus continuamente vos abençoe. No nome santo e bendito da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor.